Bom dia, pessoal. Bem-vindos à 39ª live da Galvanize Learning. A gente está com uma série de algumas lives, né? Alguma série de lives aqui para vocês. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a parte do Results, né? Então, o Felipe vai tratar aqui com vocês sobre a parte do Result. A gente está aqui com uma série de 4 lives, né, para poder falar um pouquinho sobre toda essa solução aí da parte da nuvem, né, da parte do HighBond ali para vocês. Então, a gente já tratou sobre o Robotics, né, tanto o Professional quanto o Enterprise, né, e agora a gente vai falar um pouquinho sobre a parte de Results, e depois, a próxima live, então, no dia 25/6, a gente vai tirar dúvidas. Então, se vocês quiserem mandar dúvidas aqui, mandar dúvidas no e-mail do suporte, tá? Fiquem à vontade. A gente também está monitorando as dúvidas que tem no YouTube. Então, para quem está vendo pelo YouTube, né, acaba vendo, não consegue acompanhar aqui a gente ao vivo, né? E quer acompanhar pelo YouTube, a gente também está pegando as dúvidas de lá, tá? Então, vou passar a bola agora para o Felipe. Dá bom dia aí, José Guimarães, né? Bom dia, Felipe. Bom dia, pessoal. Bom dia aí para vocês. Bom dia, pessoal. Obrigado, Thiago. Se você quiser começar aí. Bom dia. Valeu, Felipe. Obrigado, Thiago. Obrigado, José. Ok, vou compartilhar aqui a tela, então. Vai retornarmos, então, a nossa visão. Só um minutinho. De utilização do HighBond. Pronto. Vai lá. Beleza. Ok. Bom dia a todos. Vamos estar, então, dando início à nossa terceira live sobre o fluxo, né? Agora, dessa vez, utilizando a questão do Results, ok? Vou fazer uma breve recapitulação do que nós identificamos na primeira e na segunda live sobre o fluxo completo através do Professional, depois do Enterprise. E para finalizarmos, então, a parte de automação, utilizando a questão dos resultados e do Storyboards, ok? Para recapitularmos, temos a ideia principal, né, de que quando utilizamos os projetos da live do dia 4, ok? Nós simulamos, então, a importação de arquivos em PDF e arquivos em formato print, ok? Fizemos, então, o cruzamento deles junto de um arquivo de dados em CSV. E, então, a partir desse momento, fizemos o resultado dele gerar através de um diretório local, certo? E também subindo ele dentro do Results, tá? A live, então, que nós realizamos dentro do fluxo 2, né? Fizemos, então, a verificação do robô em utilização local, que seria nosso Enterprise, e a verificação em nuvem, que seria uma continuação do Professional, tá? Dentro dessa parte do local, nós simulamos, então, né, o resultado gerando em máquina e também efetuando o upload dele dentro dos resultados. Demonstrei a utilização de um gatilho no qual ele me disparou um e-mail automático referenciando os 12 lançamentos que estavam necessitando verificação. E agora eu vou demonstrar como nós realmente, então, vamos realizar esse processo da criação de uma coleção, do recebimento de dados novos, a configuração de gatilhos, criação de gráficos e utilização dos storyboards, ok? Dando continuidade, então, vamos acessar a área de resultados na nossa aba do nosso dashboard, na parte de automação. Temos, então, aqui a coleção que eu criei, tá? O que seria a coleção? A coleção, ele seria o grupo no qual eu consigo categorizar as necessidades de controle das minhas análises de dados, perfeito? Então, ao utilizar a coleção, eu tenho, então, uma primeira pasta de dados, no qual eu nomeei ela como resultados da live do dia 4/6, e os resultados da live do dia 11, junto do seu devido descrição, e então aqui também a tabela de análise de dados, que foi feita a importação diretamente, tá? do nosso projeto do Analytics, tá? Que está, no caso, a utilização do robô. Feito isso, tendo então a criação da minha coleção, eu posso simplesmente vir e criar uma nova análise, tá? No qual ele vai perguntar um nome e descrição breve, e desta maneira ele vai me selecionar mais uma pasta de análise. Ao selecionar minha pasta de análise, eu tenho a opção de adicionar automaticamente a tabela, no qual ele me pergunta se eu quero atrelar a criação de uma pesquisa,
uma análise de dados, um relatório de eventos, ok? O relatório de eventos seria um formulário web, no qual as pessoas conseguem, então, responder os incidentes que você acabar enviando, e dessa maneira ele consegue deixar anonimamente ou registrando também a questão dos usuários. Uma pesquisa, ele também armazenaria as respostas a um questionário, e a análise de dados seria, então, uma tabela no qual nós estaremos importando através do Analytics. Tá? A criação de relatórios de evento e criação de pesquisa você cria a partir daqui, ele vai te direcionar para uma nova tela, e a criação de análise de dados, ele pergunta, então, qual seria o nome, descrição e a referência da nossa análise, e depois de decidir essas informações principais, ele me faz a pergunta, né, se eu gostaria de fazer o upload da documentação dos dados agora, através de selecionando um arquivo na minha máquina, ou ele simplesmente deixaria a nossa tabela disponível aqui com o ID, para que nós possamos, então, efetuar o upload através da ferramenta do Analytics, ok? Como nós vamos trabalhar em cima da avaliação de lançamentos, né, que foi o nosso resultado da Live 11, onde nós tínhamos pedido para criar um gatilho, certo? Foi o cheque de lançamentos, no qual, se no campo de verificação de lançamentos tivesse algum lançamento a verificar, ele disparasse o e-mail para mim em tempo real, certo? Eu criei uma outra condição aqui, que seria, então, lançamentos questionários, ok? Que, se vocês puderem ver, ele tem a mesma condição, se o cheque de lançamentos for igual a verificar lançamentos, tá? Eu pedi para ele enviar um questionário chamado Análise de Lançamentos ao usuário Felipe Melo em tempo real, tá? Então, a partir do momento que eu rodasse o meu robô, disparasse e encontrasse essa condição, ele dispararia, além daquela notificação de que há 12 lançamentos do primeiro gatilho, ele me encaminharia, então, o resultado desse meu formulário para que eu efetue o preenchimento, tá? Porém, se um exemplo, se eu tivesse uma coleção inicial, se eu fosse adicionar algum gatilho a uma tabela, a minha informação, deixa eu ver aqui, a minha informação de questionário estaria desabilitada, estaria um menuzinho cinza. Por quê? Quando você cria uma coleção, você teria que vir na questão dos 3 pontos. Temos a opção de configurações dessa coleção, membros e o principal que seria os questionários. Por padrão, ele não vem atrelado a nenhum questionário, tá? Então, eu vou simular com vocês aqui agora a criação e a utilização de um questionário. Vou, logo após, rodar novamente o meu robô para que ele suba novos dados dentro da minha tabela e demonstre realmente, recebendo por e-mail, a verificação dos 12 e o link do meu questionário, tá? Temos aqui, então, o questionário inicial que eu criei. Temos 2 questões apenas, consigo gerenciar, duplicar ele ou deletá-lo, tá? A opção de deletar está disponível porque eu tenho que abrir a opção de gerenciamento antes de efetuar a deleção dele, tá bom? E porque ele já está vinculado a uma tabela de dados, tá? Então, vou adicionar um novo questionário, vou atrelar o nome a ele, vou colocar como lançamentos teste, tá? Consigo definir instruções para esse questionário, que seria um texto inicial quando a pessoa acessasse o link para efetuar os preenchimentos, tá? Posso atrelar arquivos de instruções ao invés de declarar as informações em texto aqui, uma documentação suporte para a pessoa facilitar as análises dela. Okay? Tem uma opção de reenvio que permite reenviar o questionário atribuído sem comentários, que no caso eu posso forçar o envio do meu questionário novamente, mesmo se a pessoa algumas pessoas tenham respondido e outras não. Tá? E daí, no caso, ele vai subscrevendo toda vez que reenviar. Tá bom? Temos a exibição de participante, tá? Que aqui no caso é o quanto a pessoa que vai receber o questionário consegue ter acesso à informação. Tá? Temos a opção de todos os campos de registro, registros selecionados e todos os campos, e ocultar todos os campos de registro. Tá? E dá uma breve descrição. Vocês podem ver que a formatação dele, ele separa em 2 colunas, tá? Sendo a barra lateral esquerda os dados daquele registro e a lateral direita sendo as questões que nós vamos criar no nosso questionário. Tá? Como, por exemplo, na opção de mostrar todo o campo de registro. Essa exibição, quando os seus participantes estiverem respondendo a pergunta, eu preciso ver o registro por inteiro. Tá? Já na última opção, que seria ocultar todos os campos, eles não têm acesso nenhum, tá?
ao nome do registro apenas as perguntas. Isso aqui normalmente não é viável, isso aqui é mais para armazenamento de algumas informações relevantes que você vão deixar para declarar justamente em cima do questionário, tá? Dos campos do questionário, ao invés de realmente atribuir a um dado específico, tá? E no caso do meio, ele apenas permite que você tenha o controle de quais registros ele vai ter acesso, tá? Ao invés de todos os campos, tá bom? Temos status vinculados, no qual ele me permite atribuir algum nível de status, no qual eu consigo, então, atrelar com base na nossa organização. Podemos criar status para que a gente possa ter um controle melhor sobre esses casos, tá bom? Como exemplo, posso ter a opção de novo, aberto, sobre revisão, enviado para remediação. Podemos criar vários status e vincular a uma fase, né, criando um fluxo em cima de cada questionário que nós tivermos. E o último seria tabelas vinculadas, onde nós, quando criamos um questionário, não necessariamente ele pode ser vinculado já a uma análise específica. Eu posso deixar ela como genérica, certo? E com base na minha necessidade, eu posso reutilizá-la em algum outro grupo. Tá? No caso, eu não vou selecionar uma tabela vinculada, ok? E tem a opção também de permitir que esse questionário seja enviado apenas a partir de tabelas vinculadas para todas as funções. Também não vou habilitar, tá bom? Estou vendo que tem algumas mensagens no chat. Isso, Felipe. O Claro. Sérgio perguntou aqui para a gente, cara, se é possível alterar o remetente, né? Então, a pessoa para quem nós estaremos enviando? Não, na verdade, a gente, né? Alterar quem está encaminhando. Então, eu tenho ali quem está encaminhando, como que fica esse e-mail, né? Entendi. Entendeu? Entendi. Eu vou estar demonstrando mais também esse resultado, né? Isso, sem problema. É o Rogério, certo? Perguntou? O Sérgio. Sérgio, desculpa. Sérgio, não é possível alterar o remetente porque, como é um disparo automático do nosso sistema, ele manda em cima de um layout padrão, tá? Você pode fazer pequenas alterações no corpo do e-mail, como por exemplo, normalmente muitos clientes nossos pedem que eles coloquem, então, meio que o símbolo da empresa, o logo, né, uma assinatura digital da empresa, para que realmente seja validado, né, a questão do recebimento do e-mail. Tá? Mas aí pequenos detalhes também sobre o corpo do e-mail, mas alterar o remetente não, ele sempre vai receber a partir do resultado do Highbound, certo? Com o nome da organização de vocês, tá? Felipe. Oi. Oi, eu tenho uma dúvida, Amanda, tudo bem? Claro, tudo bom, Amanda, pode falar. Tudo bem. E, assim, se eu for mandar um questionário externo, assim, para um público externo da minha instituição, eu consigo fazer isso? Consegue sim, você configura isso no momento do gatilho. No gatilho, como eu tinha demonstrado, eu pedi para ele atribuir uma notificação para Felipe Melo. Quando você vai atribuir um questionário, ele permite que você altere lá para usuários, e-mails e e-mails externos, tá? Também eu vou demonstrar aqui a utilização de cada um deles, tá bom? Tá bom. Tá, então, feita essa primeira configuração do nosso questionário, vou salvar. E automaticamente ele me direcionou para os detalhes do meu questionário. Tá? Sendo o e-mail de questionário, onde eu consigo editar, como eu tinha dito anteriormente, o corpo do e-mail, certo? Tendo o assunto do e-mail a ser utilizado e a mensagem do corpo, ok? Feito isso, eu posso também salvá-lo, vou manter do jeito padrão, e que seria o padrão com o nome da nossa organização e utilização padrão da ferramenta, e temos a questão das questões, tá? A criação das questões é totalmente a par nossa, temos várias opções de utilização desses critérios, ok? Como, por exemplo, eu posso deixar uma opção de múltipla escolha, posso solicitar uma assinatura digital, um anexo, declaração de algum e-mail de retorno, escala numérica, normalmente utilizado na ferramenta do GRC para notas de impacto e probabilidade, uma resposta numérica, um parágrafo, e até mesmo, né, conseguir alterar um pouco, estruturar o nosso layout através de quebras de página, ok? E seção. Que daí, no caso, nós conseguimos deixar uma visualização um pouco melhor. Vou simular aqui, então, como eu fiz no outro questionário que eu já criei, que está vinculado à nossa tabela, como? Vou declarar uma escolha única, ele me pergunta o nome da minha questão, que no caso vamos solicitar que, como nós estamos efetuando uma análise de possíveis Felipe, posso falhas... fazer um questionamento? Claro, pode falar, José. Nesse processo de construção do questionário, a gente pode utilizar isso para fins de uma análise prévia de risco, desenvolvendo um volume de
nesse sentido, para essa finalidade também? Sim, sim, muitos dos nossos clientes utilizam exatamente para isso. É que automaticamente nesse questionário ele está vinculado ao Results. Mas na nossa plataforma GRC, ele também já tem uma opção de certificação, que é o nome, né? Mas que ele funciona da mesma maneira. Você cria um questionário no qual você consegue atrelar a fase de riscos do projeto, a fase de planejamento, a fase de controle, que aí as informações da lateral esquerda ficam vinculadas aos riscos e os controles que você já imputou dentro do projeto. Tá? Então, automaticamente, quando as pessoas respondessem os questionários, ele registraria no final da tabela, né, a resposta de cada usuário atrelado àquele risco ou àquele controle. Isso, Em paralelo também. Aí, só para poder complementar, né? Claro. Enquanto a gente cria o questionário, né, ele mais para baixo, a gente tem a questão, se você puder descer um pouquinho, do nome da exibição da coluna. Então, ele vai montando, ele vai estruturando, né, a partir desse nome de exibição. Então, igual o Felipe colocou, né, ele vai incluir uma coluna com o resultado, né, e ele vai deixar esse nome que a gente especificou enquanto estava criando a questão, né, então, para poder facilitar. Então, a gente pode organizar, deixar de um jeito fácil de organizar para poder já entender tanto internamente, né, como que funciona como que está esse questionário, quanto deixar um nome que seja mais direto para aquela questão, tá? Felipe, Obrigado. nada. Colocaram aqui no chat para a gente, né? Outra dúvida do Sérgio. É possível exportar os links dos questionários enviados? E aí eu fico com uma certa dúvida sobre isso, né? Se o Sérgio quiser abrir o áudio e comentar sobre, eu acho que pode ser melhor para a gente poder especificar um pouco mais. Exatamente. Né? Porque assim, Sérgio, só para você entender, esse questionário ele vai ser direcionado para a pessoa. Então, é um link que ela vai acessar, né? E aí ela vai conseguir responder essas questões. Quando você fala e não disso... necessariamente... Desculpa, Jack. E não necessariamente a pessoa precisa ser um usuário da plataforma. Ela só receberá um link, a parte no qual a plataforma absorverá toda a informação e imputará as respostas dentro dos dados. Exatamente, que foi o que a Amanda tinha questionado, né, sobre envio, que a gente vai mostrar depois na parte do gatilho, né, que o Felipe comentou. Então, isso pode ser direcionado para pessoas que estão dentro da organização e que estão fora da organização. Então, ele não precisa estar no HighBond, cadastrado no HighBond ou estar na empresa, né? Pode ser um e-mail externo qualquer. Então, esse exportar é que a gente está meio que na dúvida do que você quer dizer com isso, porque eu posso direcionar esse questionário para várias pessoas, né? Então, a gente pode direcionar esse link de questionário para os usuários ali vinculados àqueles dados, tá? Então, não sei se respondeu. Qualquer Eu coisa explico. você avisa. Eu posso falar? Claro, Aqui na empresa onde que eu trabalho, muitos usuários eles têm resistência de receber links externos, porque pode ser phishing, a gente está fazendo um grande trabalho com relação a phishing, etc. Então, quando eles recebem algum e-mail em que eles veem que o link é externo, eles já excluem. Já fizemos vários trabalhos com relação à orientação e tudo, mas não funciona. Então, eu estou internamente desenvolvendo alguma outra forma em que eu pego esses e-mails e mando para uma caixa genérica, e dessa caixa genérica eu envio os links para os gestores. Daí, o e-mail que eu estou enviando é interno, não mais externo, e eu estou tendo uma efetividade melhor. Você faz uma passagem de filtro, né, entre o e-mail para garantir a segurança para os usuários, certo? Exato. Só que da forma que eu tenho hoje, eu estou mandando os e-mails do HighBond ali para um e-mail genérico, e ali eu estou coletando esses e-mails genéricos e distribuindo. Se eu conseguisse coletar os links, eu evitaria muito trabalho que eu tenho hoje de ficar fazendo essa conversão, né? Entendi. Então, é possível sim, porém depende da maneira que você estruturaria. Por quê? Eu vou demonstrar aqui como é que seria uma visualização primária dele, que seria esta daqui, ó. Cadê? Ao receber um e-mail, responder da seguinte maneira: responder o questionário de análise de lançamentos, escolhe software em que seria o nome da organização. Solicitou que você conclua o seguinte questionário, seguido do nome dele, tá? Instruções devido da organização que você pode deixar declarado para aquele questionário no começo, como eu tinha informado, e o link de resposta para cada um dos 12 registros identificados com a condição que eu declarei,
certo? Então, cada um desses responder, ele vai abrir um link direcionado, tá? Exatamente para o meu usuário. Como é que se diz? Para o link do meu questionário específico daquele registro. E ao responder aqui esse link específico, ele está como concluído. E lá no meu controle interno, dentro do resultado, vai declarar que o usuário Felipe Melo respondeu o ID 37, tá? Então, aí o link fica disponível desta maneira. Se você, a maneira que você trabalha atualmente é fazer, né, a listagem desses links, eles estão disponíveis aqui sim. Mas também, para uma segurança nessa questão que está dizendo que é a insegurança de um possível phishing, temos também a utilização, então, através de usuários internos da ferramenta, certo? Que não necessariamente precisa ser um acesso professional, né? Tipo, de um usuário que vai trabalhar, mas sim um collaborator. Ele simplesmente atua com a utilização da informação dele para dentro da ferramenta, mas não precisa realmente ter acesso de dados, operações de trabalho. Felipe, só para retificar uma questão, Claro. sobre a questão do remetente, a gente consegue fazer sim o gerenciamento de remetente, tá? Lá em opções, não sei se você consegue abrir aí, claro. uma parte para gente. Lá em opções organização, tá? A gente tem como trabalhar com remetente. Da organização? Organização, isso. Aí, procura para gente, ó, gerenciar remetente de e-mail, isso. O que facilitaria para o Sérgio, né, a questão... Ótimo, aqui, ó. Endereço de e-mail, nome do endereço, perfeito. Realmente é possível então, Sérgio. Que aí ficaria como interno, temos também, né? até a questão do cabeçalho também. Isso mesmo. Beleza? Então, só para retificar essa parte aí, que perfeito. Os universitários ajudaram a gente aqui. Ótimo. Obrigado, universitários. Boa. Tá? Então, respondendo a pergunta do Sérgio, é possível então você efetuar a configuração com base na organização da empresa que vocês adquiriram, certo? E facilitando essa questão, então, da utilização e segurança, né, do envio de e-mails na prevenção de phishing, ok? Retornando aqui, então, para a nossa fase de questionários, automaticamente, né, ele registrou que eu tenho 2 questionários criados na minha coleção. Ele novamente retorna para meu gerenciamento de ambos e vou voltar, então, a criar o meu lançamento dos testes. Volto, então, para o detalhamento. Como a nossa ideia principal era de que a ferramenta automatizasse a verificação desses possíveis 12 lançamentos, de qualquer maneira, às vezes pode ser uma pequena falha, certo? Tipo, será que realmente o sistema entendeu errado? Ou é um falso erro, né? Um falso positivo? Então, eu vou declarar uma opção de escolha única e vou declarar aqui como problema válido, certo? Posso declarar uma instrução informando, tipo, essa questão é para identificação se o problema realmente era um problema, tá? Tipo de resposta de escolha única, menu suspenso ou múltipla escolha. No caso, eu vou dar uma opção de escolha única, como sim e não, para declarar se realmente é um erro válido. Posso adicionar outras opções de resposta, posso permitir um outro, e o nome da exibição da coluna, como o Thiago anteriormente tinha dito. E também, por padrão, todas as questões que você declarar são obrigatórias, a não ser que você marque essa opção de opcional, que daí não requer realmente a resposta padrão para ele. Tá? Então, vou salvar como obrigatório, porque aqui não precisamos saber se realmente é válido ou não. E para a segunda opção, eu vou declarar um parágrafo. Eu quero que, então, justifique o problema e a solução. Certo? Instruções não tem necessidade, já que o próprio nome da questão é o nosso ponto. Vou definir como tipo de resposta parágrafo mesmo. E o nome da exibição da coluna também não teria necessidade, porque nós precisamos visualizar lá. Porém, se uma das 12 informações, dos 12 possíveis lançamentos, né, são erros, 3 deles não forem problemas, né? É um caso que foi apenas uma pequena falha na identificação do problema. Eu vou declarar que não, mas, poxa, eu vou ter que justificar se não é um problema, então nesse caso aqui eu posso tornar opcional, certo? E vou salvar. Dessa maneira eu posso, então, até mesmo alterar a ordem, né, dos meus dados aqui, ok? E pronto, temos minhas 2 perguntas iniciais e eu posso visualizar como vai ficar previamente o meu questionário.
posso vir em visualização, ele vai carregar um link aqui para mim, e esse aqui seria o rosto inicial do meu questionário. Como é apenas uma visualização prévia, ele não traz informação dos dados nenhum na nossa barra lateral esquerda, e aqui o nosso questionário referente aos dados, certo? Então, até aqui tudo bem. Vou fechar essa minha janela aqui. Vou, então, concluir o meu questionário. Não temos que dar não precisamos registrar nenhum salvar alterações nem nada, porque o nosso questionário atualiza automaticamente. E vamos retornar, então, para a nossa coleção Felipe aqui, tá? Pronto, temos meus questionários criados dentro do meu resultado live. Vou criar, então, agora o meu gatilho, tá? Vou registrar aqui o meu gatilho. Vou vir na fase de novo. Tá, qual que seria a minha condição? Através do resultado de uma métrica, que eu vou explicar um pouco mais para frente também, ou através de registros. Para esse caso aqui, o relevante para nós é o registro, tá? Posso atribuir entre muitas outras opções, mas para nesse nosso caso seria uma condição. Se o campo cheque lançamento for igual a verificar lançamento, certo? Posso criar um grupo de condições, que além disso aqui, eu quero que o grupo de condições seja e ou, certo? E se caso o product class for igual a número 2, tá? Então eu consigo criar um padrão de verificação, certo? Para esse grupo de gatilhos aqui, que especifique apenas um certo grupo de informações da nossa tabela, tá? A partir daqui, então, a partir do momento que nós criamos o nosso questionário, o botão de questionário fica habilitado, tá? Ao selecionar ele, peço para me selecionar qual questionário eu quero utilizar, declarando quais já se encontram vinculados e quais não, ok? No caso, eu vou selecionar o nosso lançamento teste, ok? Ele me informa que o questionário será vinculado à tabela quando salvar o gatilho, tá? Posso atribuir, então, a um usuário, a um e-mail ou ao e-mail de campo. O que seria o e-mail de campo? Caso eu tenha dentro dos meus dados algum campo que tem e-mails, ele vai disparar exatamente para todos os e-mails que estão registrados naquele campo. Tá? Isso facilita bastante a questão dos dados também, ou simplesmente a quantidade de e-mails necessários para disparar para cá para o usuário. Se eu não me engano, para cada uma da linha aqui, o Thiago pode me corrigir se eu estiver enganado, mas é um para cada usuário aqui também. Tá? Não lembro se tem aquela opção de ponto e vírgula para separação de mais de um e-mail. Tá? Nesse caso aí, ele vai direcionar apenas para um e-mail mesmo, né? Uhum. E aí fica para a gente poder tirar a dúvida referente ao que a Amanda tinha perguntado, né? Eu posso direcionar para pessoas fora da organização, né? Então que não estão cadastradas no HighBond. É aí que a gente resolve essa situação, né? Então é sempre bom trabalhar com o e-mail do campo, né? Porque aí ele vai direcionar especificamente aquele registro, aquela linha, né? Ou aquelas linhas que estão atribuídas àquele responsável direto para aquele e-mail, né? Então é bom fazer essa tratativa antes, né, de trazer os dados para cá, para poder ficar mais seguro para quem a gente vai direcionar essa informação, tá? E aí a gente consegue direcionar para uma pessoa, né, por vez, com esses lançamentos. Então, essa criação de gatilho, especificando um e-mail que está fora do HighBond, né, do jeito que está aqui agora, sem ser o e-mail do campo, é legal já deixar ela firmada para poder ser referente a casos específicos que vão ser direcionados para alguém, né? Alguém específico, uma área específica, uma pessoa específica, um responsável, um ponto focal, tá? Mesmo. Tá, vamos lá. No e-mail, então, vamos selecionar o grupo de usuários. Temos todos os usuários, então, dentro da nossa organização. Vou registrar novamente para mim. Temos outras opções, como, por exemplo, atribuir um status, conforme nós tínhamos mencionado anteriormente, que eu posso criar na minha organização, que automaticamente, se acontecer esse gatilho, ele vai mudar o status desse meu resultado, ok? Nível de prioridade, no qual eu posso atribuir flags também, se for um caso crítico ou não. Tudo isso notificando por e-mail o usuário para facilitar a identificação dos possíveis fluxos, né, do processo. Notificação, que era o processo mais comum, que ele dispara o e-mail informando se foi concluído ou não. E atribuição de usuário, no qual a pessoa consegue atribuir, então, o acesso, certo, de um usuário para que ele possa, então, estar trabalhando em cima dos dados e verificar esses casos. Tá? Para esse caso aqui, então, vou declarar apenas a função do questionário. Temos uma opção de agendamento ou em tempo real. Tá? Na opção de tempo real, temos, então, a opção de registro e questionário, tá? Porque, às vezes, podemos fazer o quê? Na opção de registro, ele vai atribuir, então,
a verificação de todos os registros atrelados, né? Essa é a minha condição, então meu questionário vai ficar vinculado a eles, tá? E temos a opção também de apenas para registros novos, onde, por um exemplo, caso, como vai ser uma tabela que vai receber dados constantes e às vezes e é um processo semanal, e para correção daquele erro ali pode demorar um mês ou um pouco mais de uma semana, então eu posso simplesmente marcar essa opção para quê? Desses 12 lançamentos, caso sofra uma atualização dos dados e das correções sobrou 3 desses meus primeiros 12, ele não vai notificar novamente, porque ele já fez a leitura inicial, certo? E vai estar notificando apenas para casos de problemas novos surgirem, tá? Para esse nosso caso de demonstração aqui, eu não vou habilitar essa informação, tá? E vou salvar. Ao salvar o meu gatilho, um detalhe importante, nome não pode estar em branco. No nosso topo da nossa janela aqui, ele pergunta qual vai ser o nome deste gatilho. E eu vou atribuir como teste lançamento. Ao selecionar ele, eu posso salvar, então, e ele vai fazer aparecer na minha listagem de lançamentos, de gatilhos, e se ele se encontra desabilitado ou habilitado. Tá? Eu vou deixar ele desabilitado, já que ele é uma cópia do meu questionário lançamentos aqui. Vou encerrar aqui então, a nossa visualização. E no caso, eu vou rodar agora na nossa opção dos robôs, no nosso projeto que tínhamos visto na live passada, para que nós recebemos, então, uma atualização da resposta, tanto do gatilho primário, que seria da notificação de conclusão, assim como o da notificação da necessidade da resposta do questionário. Ok? Enquanto ele está rodando aqui, vamos voltar para a nossa aba de results e vamos aguardar a notificação por e-mail da verificação dos dados, da conclusão do nosso robô. Ok? Novamente, nós podemos ver que ele fez uma atualização dos nossos gatilhos. Ele sempre vai fazer uma atualização completa, né, das interpretações, das métricas, que eu também já vou mencionar um pouco mais. E sempre aqui temos o controle dos registros abertos dentro da nossa análise de dados presente aqui. Ok? Recebemos a primeira notificação, que foi concluído, né, os 12 lançamentos aqui. E até o momento não recebemos o do questionário. Deixa eu verificar o nosso gatilho. Felipe Melo. Tempo real. Registro. Ok. Vou salvar novamente. Deixa eu verificar daqui. Verificar lançamento. Questionário. Verificar lançamento também. Tá. Neste caso aqui nós não recebemos do questionário. Eu vou colocar para rodar de novo. Fiz uma verificação inicial, né? Se realmente o nosso gatilho está com os parâmetros corretos, para que nós possamos receber, então. Vamos atribuir o robô local. Executar. Vamos voltar para a nossa fala de resultados. Novamente, temos aqui o controle, né, tabelas, gatilhos, nossos 2 questionários existentes dentro da nossa coleção. Deixa eu ver aqui nosso e-mail, por enquanto ainda nada. Acho que um detalhe pode ter acontecido também. No momento que nós criamos eu criei esse primeiro questionário, eu não tinha habilitado a opção de reenvio, certo? E o que pode ter impactado nisso? Então, o meu usuário, como ele já recebeu o primeiro e-mail né, de notificação dos registros para preenchimento do formulário, ele não vai me reenviar, porque eu já estou com um formulário em si pendente, como se fosse apenas a necessidade de resposta de uma única vez para o meu usuário, ok? Então, para este caso, eu vou atribuir isso aqui, este e-mail que nós recebemos, ok? Mas então, como eu tinha dito anteriormente, na opção da criação do questionário tem aquela opção de reenvio, que caso você tenha necessidade de solicitar novamente o reenvio para aquele usuário, é sempre bom deixar habilitado para não acontecer este caso que aconteceu conosco agora, tá? E pronto, temos então o recebimento deste corpo de e-mail dos registros. Ao clicar em responder, ele me dá o ID do registro, ele vai me atribuir um novo link, certo? Está falando que o nosso questionário não foi encontrado ou foi removido do sistema. Tá, vamos retornar aqui para uma nova pergunta.
Também não. Então, vamos fazer a correção desse nosso questionário aqui. Questionários. Vamos analisar, então. Temos, então, a análise de lançamentos, que seria o nosso primeiro questionário. Vou fazer o gerenciamento dele. E vou editar as funções iniciais dele. Vou permitir o reenvio do questionário atribuído sem comentários. Ok? Ele está vinculado às tabelas de avaliação de lançamentos. Vou salvar. Vou retornar para o meu questionário. Deixa eu verificar aqui o lançamentos teste. Acredito... Ah, tá. Tiago, me corrija se eu estiver errado, tá? Mas acredito que quando há um questionário atribuído para mais de uma tabela, ele acaba, atualizando utilizando o questionário, o último questionário verificado, correto ou não? Porque senão... Sim. Então, nesse caso aqui, ao momento que nós criamos esse novo questionário, ele efetuou desabilitando, né, a versão anterior. Então, o que nós vamos fazer para corrigir esse nosso problema? Vou editar aquele também e vou permitir o reenvio e vou salvar. Ok? Vou retornar então para minha coleção e vou habilitar o gatilho que nós acabamos de criar. Ok? Gatilhos. Teste lançamento. Ok? Vamos verificar ele aqui também. Está verificado o lançamento. Vai ser enviado o lançamento testes ao usuário Felipe Melo em tempo real. Perfeito. Vamos finalizar aqui e vamos solicitar que o nosso robô envie novamente o e-mail para nós, dando o resultado de conclusão do nosso processo. Ele já se encontra na fila. Vamos aguardar aqui uns instantes. Ele já se encontra em andamento. E aí, depois, Felipe, se a gente tiver um tempinho aí, é uma boa a gente criar umas interpretações, sabe? Só para poder depois colocar ali no storyboard e tal, para poder mostrar para o pessoal, que acho que é tranquilo também, né? Claro, aqui, ó. Boa. Temos a verificação aqui agora de e-mail, né? De revisar nossos 2 lançamentos que ele encontrou certa notificação inicial e a solicitação de resposta do nosso formulário lançamentos teste, ok? Vou, então, responder a nossa primeira ID de registro, que está carregando as informações do nosso questionário. E pronto. Isso aqui seria, então, a primeira resposta, né, do nosso ID encontrado. Aqui nos detalhes, ele nos traz, então, o campo do cheque lançamento, Product Class, Product Description. Então, esses primeiro grupo de informações que nós tínhamos verificado anteriormente, desses 6 campos, temos, então, a primária, que seria no nosso banco de dados, e a secundária, que seria do preenchimento inicial, certo? Do nosso, como se diz? Do nosso arquivo PDF, do nosso arquivo print que nós estamos fazendo o confronto. Realmente identificamos, então, que não foi localizado, né, nenhuma informação no nosso arquivo de print desses dados, ok? Então, o problema é válido, sim. Dados sobre o lançamento estão ausentes. Pronto. Vamos enviar, gente, então. E é legal frisar que esses dados que apareceram aqui na esquerda, né? Você puder abrir um outro... Claro, vou abrir aqui a segunda opção agora. Boa. Então, esses dados que aparecem aqui na esquerda para a gente, lá quando a gente cria o questionário, é que a gente faz a opção se a gente quer que apareça esses dados ou não, né? Então, a gente tem aquelas 3 opções que o Felipe comentou. Então, a gente tem a primeira delas que fala sobre aparecer tudo, né? Então, eu quero que demonstre todos os dados. E aí ele vai aparecer, então, nesse formato, toda aquela linha de registro que a gente tem para quem vai responder esse questionário. Ou então a segunda opção, só alguns dos campos, né? Que a gente faz a opção ali de quais campos a gente quer que apareça para a pessoa, quais informações a gente quer que apareça. Ou então não aparece nada, só vem o questionário para ela e ela responde. Então, esse questionário, exatamente essa formatação é o que vai para as pessoas responderem esse questionário, tá? Independente se ela está ligada à organização ou não.
Exatamente. Assim como eu tinha dito também, no momento de criação do questionário, podem ver que a primeira questão, já que nós não habilitamos a caixinha, ela marca como obrigatório, tá? Já a segunda de descrição, como nós marcamos a opção, ele permite, então, preenchimento ou não, tá? Para esse caso aqui, como demonstração, vou habilitar que não é um problema válido, tá? Que nós podemos evidenciar claramente ok? Mas vamos registrar que não apenas para a visualização do resultado. Caso, como por exemplo, no nosso e-mail aqui nós temos 12 registros para solucionar, certo? E às vezes nós gastamos um pouco mais de tempo em certos para conseguir identificar qual que foi o problema. Eu não tenho necessidade de responder tudo agora, como por exemplo, comecei a justificar, mas poxa, preciso anexar um arquivo, eu não tenho um arquivo pronto ainda. Eu posso salvar inicialmente, né, minha resposta, a configuração dela, ok? Para que eu possa então concluir a resposta dessa minha linha de registro futuramente, ok? Se eu clico em confirmar o envio, ele me aparece essa mensagem de conclusão desse registro, que minha resposta já foi salva, ok? Feito isso, então, vou enviar desse também. Perfeito, temos 2 registros respondidos. E agora eu quero analisar, então... Antes de você ir, vou te pedir para entrar de novo ali no e-mail e tentar fazer de novo mais um dos registros, para o pessoal ver como é que fica. Porque assim, quando um que a gente já respondeu, tá? Um que a gente já respondeu. Porque nós já respondemos. Então, vou habilitar então o 38 agora. Porque, eu vou querer responder o 38 de novo. Olha lá o que acontece. Ele fala, já recebemos uma resposta desse questionário. Então, os registros que já foram respondidos uma vez, ele considera que já está encerrado, que já foi finalizado, né? Exatamente. Se por um acaso a pessoa teve, respondi errado, anexei algo incorretamente ou algo do gênero, aí ela precisa entrar em contato com a gente, que a gente consegue fazer esse redirecionamento manualmente, tá? Então, existe essa possibilidade dela, respondi errado. Tive um problema ali, acabei colocando uma coisa errada, acabei vendo que tem alguma coisa diferente, né? Então, eu consigo disparar de novo para essa pessoa. Mas aí tem que ser manualmente, ela precisa avisar isso, tá bom? Perfeito, Thiago. Então, encerrando aqui nossa primeira parte, temos um novo lançamento. Vamos encerrá-lo também. Só que agora eu quero verificar, então, como ficou a resposta desses meus lançamentos, certo? Que aí já vai entrar um detalhe muito legal da interpretação também, tá? Como, por exemplo, abrir, então, aqui minha exibição da tabela. Só que, neste caso aqui, ela vai me atribuir todos os lançamentos que eu possuo aqui. Temos vários lançamentos ok, mas, poxa, eu não quero os lançamentos ok, porque eu só respondi para os que estão com problema. Vou ter que vir, filtrar, verificar lançamentos, adicionar o meu filtro e aplicar o filtro, certo? Isso seria uma maneira, ok, trabalhosa, né, a um certo ponto de vista. Se eu analisar, então, para o final do meu processo aqui, temos, então, as respostas aqui de problema válido sim e não, e a justificativa do meu problema dado pelo usuário, tá? Só que para facilitar essa minha visualização sem ter essa necessidade de filtro, tá? Imaginem que em todos esses meus dados aqui, eles geram 3 possíveis problemas que são designados a 3 equipes diferentes, tá? E toda vez que uma pessoa for acessar, ela vai ter que vir aqui e aplicar o filtro para ver os casos dela. Não tem essa necessidade, tá? Porque é aí que vem o nosso ponto de utilização das interpretações, ok? Vamos voltar então para a nossa coleção. Não vou salvar as alterações que nós fizemos aqui de filtros, tá? E vou atribuir uma interpretação nova, ok? Temos a opção de registro, que seria o padrão, e temos todos os lançamentos. Porém, eu quero agora criar uma interpretação para apenas os meus 12 dados de verificação, ok? Exibindo minha tabela, então, vou selecionar. Cadê meu campo de cheque lançamento? Temos ele aqui. E vou atribuir, então, o meu filtro agora. Verificar lançamentos, adicionar filtro e vou aplicar o filtro. Certo? Felipe, só para aproveitar, claro. Voltando um pouquinho ali no questionário, né? Pode ficar aí mesmo, mas só para a gente poder ter uma noção assim. Eu encaminhei o questionário e aí agora eu quero ver se é possível validar antes, né? Então, eu direcionar isso antes para alguém validar, para poder ver se está certo. Então, o questionário foi encaminhado para mim, Thiago, eu respondi, e aí você quer checar antes para ver se esses dados estão válidos, né? Então, dá um ok ou não, né? É possível a gente fazer isso? Né? Então, através do gatilho, quando tínhamos aquele gatilho na opção de verificar lançamentos, né? Vou retornar aqui um instante, que é uma outra aba, na verdade.
temos aqui, temos o nosso gatilho. Vou abrir isso aqui como exemplo na questão de alteração. Na frequência, nós podemos, então... deixa eu abrir um novo melhor, para facilitar. Podemos, então, no momento de tempo real lá, simplesmente na resposta do meu questionário enviado. Tá? Então, ao invés de eu receber uma confirmação através do preenchimento, né, de registros, eu vou selecionar a minha opção de questionário para quando o usuário responder, eu recebo, então, as ações para dar um confirmado nesse meu questionário aqui da resposta do usuário, tá? Antes que realmente vá uma versão final para dentro do arquivo. Boa, boa. E aí seria interessante também a gente ter alguma coisa, por exemplo, aí mesmo aproveitando, né, que você está no gatilho, por exemplo, em condições, ter alguma coisa ali como o registro do status, né, para poder ter essa verificação. Sim, exatamente. De status pendente e depois mudar para autorizado, algo do gênero. Até né? mesmo a questão de prioridade, como eu tinha dito anteriormente. Nós podemos, então, declarar, a partir do momento que nós respondemos àquela ação, certo, do questionário, vamos atribuir um status de questionário incompleto, como, por exemplo, temos aqui, ok? A partir do momento que se bateu nessa condição, ele vai enviar para o usuário lá. Podemos criar um outro gatilho depois fazendo o quê? A partir do momento que o status mudou para todas as perguntas nessas respondidas, novamente ele vai ter uma nova frequência de resposta. Então, com os gatilhos, você começa a criar então um fluxo de... Me faltou ler a palavra agora. Um fluxo de aprovação, certo? Dependendo de usuário, para supervisor, diretor, e por aí vai indo. Quando você fala gatilho, Felipe, só para a gente alinhar um pouco o entendimento, se me permite questionar, com uma linguagem de operador de compliance, seriam os alertas, é isso? Os gatilhos seriam alertas. Das respostas com informes de intercorrências, elas têm um fluxo de alerta, seria isso? Exatamente. Você consegue criar, então, Entendi. os alertas, direcionamento de processos através dos gatilhos. Isso. Okay? Outra dúvida, eu vi ali que nos gatilhos, né, você tem bastante coisa no prioridades, né? A gente tem como customizar, então, isso? Sim, por padrão, a ferramenta ela atribui, se eu não me engano, low, medium e high. Tá? Podemos, então, criar, como por exemplo, essa opção de red flag, upgrade e downgrade foram criadas, tá? Assim como urgente 1, urgente 2. Ok? Então, todas as opções aqui são possíveis alterar a questão de prioridade dentro da organização realmente, tá? Assim como nós também podemos criar os nossos status, tá? Que por padrão temos a opção de aberto, remediação e temos muitos outros personalizados, como enviado para a área, investigação, problemas remediados. E nesse nosso caso aqui, como demonstramos, né? O 0% questionário incompleto e o 100%. Okay? Então, através dessas possibilidades de atualizações, né, ajustes na ferramenta, você consegue, então, atrelar o seu padrão de fluxo dentro da ferramenta, facilitando a vida do cliente. Isso, deixar mais personalizado, né? mais customizado ali, do jeito que a gente precisa, né? Exato. Bom. Esse é o bom da nossa ferramenta, que nós simplesmente não obrigamos o cliente a ficar engessado no nosso padrão. Nós damos essa liberdade para que eles possam estar trabalhando da maneira que eles já estão acostumados. Legal, boa. Beleza? Então, retornando aqui na fase de gatilhos, voltando para a nossa avaliação da interpretação, tá? Na nossa interpretação aqui, então, após selecionarmos então o filtro, podemos ver então que agora só está os nossos 12 lançamentos, eu vou salvar ele então, e vai perguntar qual seria o nome da minha interpretação, e novamente eu vou colocar verificação de lançamentos. Posso dar um resumo, visualização de possíveis falhas de lançamentos, tá? E vou salvar. Perfeito. Feito aí o salvamento. Você poder aproveitar e criar um gráfico também para deixar ali para a gente? Sim, claro. Vamos lá. A partir do momento que nós criamos, então, essa nossa tabela da nossa interpretação de verificação de lançamentos, através do nosso resultado, nós podemos criar vários tipos de visualização através de módulos gráficos, ok? Como, por um exemplo, aqui eu quero saber quantos registros tinham de lançamentos e quantos tem agora de falhas, né? Posso criar uma gráfica de colunas, certo? Vou atribuir, então, o eixo X, meu cheque de lançamentos, ok?
e vou somar ele com base na minha quantidade. Okay? Só que eu quero que ele faça uma contagem ao invés de uma possível média, uma possível soma dos dados. Okay? E vou colorir também utilizando meu parâmetro de cheque de lançamentos e vou aplicar esse gráfico aqui. Pronto, temos então aqui que nossa verificação de lançamento atribuiu 12 falhas. Ok? Só que, na verdade, não vou atribuir o eixo X ao cheque de lançamentos, eu vou atribuir ao nosso Product Class. Ok? Vou aplicar. Pronto, podemos ver aqui então que temos 2 verificar lançamentos, certo? Só que 6 sendo referenciados ao Product Class 8 Plumbing Supplies e 6 lançamentos referente ao grupo 3 Hand Tools. Tá? Então aqui eu já criei uma visualização de gráficos para saber dessas falhas, quais foram os produtos que estão gerando esse tipo de problema. E vou dar o nome para esse meu gráfico, como por exemplo, Product Class Check. Ok? Feito isso, então, vou salvar também essa minha visualização. E temos agora essa visualização gráfica do nosso, destrinchando melhor a informação dessas nossas 12 possíveis falhas. Tá bom? Então, após o momento que eu salvei essa minha interpretação, ao retornar para a minha coleção, vou retornar através aqui para que atualize facilmente. Ele me demonstra que já existe uma interpretação pendente, disponível. Que ao clicar nela, ao invés de eu ter que clicar então na visualização da minha tabela, eu simplesmente posso vir na minha interpretação, na fase de verificação de lançamentos. Então, automaticamente, eu vou ter aqueles gráficos planejados que nós criamos do Product Class Check, certo? E a exibição da tabela já com o meu filtro aplicado. Então, para uma tabela que vai efetuar processos semanais ou diários, né, de atualização, toda vez que efetuar esses novos ajustes, né, das condições dos gatilhos, as novas verificações, essa minha exibição sempre vai ficar atualizada. Então, como por exemplo, inicialmente temos essas 12, certo? Com o nosso gráfico demonstrando 6 em um produto e 6 em outro. Efetuadas as correções, sobrou 3 novos cheques de lançamento. Automaticamente, minha interpretação ia apresentar os novos 3, certo? E o meu gráfico também ficaria atualizado para as condições desses 3 cheques que deram problema também. Ok? Então, a maneira de você trabalhar com as interpretações seria realmente aquele grupo que eu falei. Temos 3 equipes que trabalham com os mesmos dados, certo? Só que cada um utiliza uma verificação para ele, sendo de cheque lançamento, sendo de valor de custo, sendo valor unitário. E com as interpretações nós podemos criar facilmente, né, uma visualização e condições gráficas para cada um dessas 3 equipes. Ok? Alguma dúvida até aqui, pessoal, sobre essa fase aqui, da questão das interpretações, que eu vi que tem uma informaçãozinha no chat. Amanda Silva, conseguimos exportar as informações? Sim, Amanda, conseguimos sim. Vou demonstrar aqui as opções que nós temos, ok? No momento que nós temos a exibição da tabela, quando nós fazemos, então, espera ele carregar aqui um pouquinho, tá? Temos a opção de salvar e salvar como, ok? Como, por exemplo, já temos a opção de interpretação e podemos exportar para CSV ou arquivo em Excel também, tá? Já respeitando os filtros criados aqui dentro da nossa visualização, ok? Legal. Bom, e essas interpretações aí, a gente conseguiria colocar ela de alguma forma para apresentar, né? Que era o caso da gente. Aí tem o nosso querido amigo Storyboards. A partir do momento que nós temos, então, nossa verificação de lançamentos e temos 2 gráficos criados, as visualizações gráficas, certo? Podemos, então, retornar. Vamos para a opção de Storyboards. E dentro do Storyboards, nós temos várias opções de apresentações que nós temos já criadas aqui, ok? Nesse caso aqui, eu vou colocar lançamentos, live dia 18/6, e habilitando ele vai me trazer uma visualização de uma apresentação que eu já deixei criada, como, por exemplo, análise de lançamento live 18/6, que é um título que eu dei para a nossa apresentação, e 2 visualizações gráficas já utilizando nossos dados, como, por exemplo, verificação de lançamentos, no qual os lançamentos que estão ok, temos uma quantidade de 140 e 12 a ser verificados. E o custo total de classe de produto dessas 12 falhas aqui. Vocês podem ver, podemos ir interagindo, né, com nossas opções de apresentação
E o momento de edição dele é bem simples, tá? Vou para a opção de editar e ele me atribui essa visualização. Se eu quiser mudar de lugar um gráfico ou simplesmente mudar meu nome da apresentação, criar, né? Em vez de ficar apenas 2 visualizações aqui, eu quero criar uma terceira, sendo uma métrica, sendo um parágrafo descritivo, como, por exemplo, estudo dos casos, e escrever um texto informando todas as análises que foram um teste. Ok? Feito isso, declaramos essa parte aqui, podemos criar, então, uma nova opção gráfica. Ao selecionar a opção de visualização, ele mostra todas as opções gráficas criadas na nossa organização, separado por coleção. Como, por exemplo, temos a minha primeira coleção aqui em cima, ele demonstra quais visualizações que eu tenho criadas já estão atribuídas a esses storyboards, e vou selecionar o que nós criamos agora. Ok? E ele apresenta aqui embaixo para nós com uma visualização completa. Tá? Finalizei os ajustes, removo a opção de editar e tenho toda a visualização aqui. O que é o grande diferencial, na minha opinião, para essa nossa nova fase, né? De época de pandemia, todo mundo de home office. Vou salvar essa minha visualização aqui, certo? Vou salvar. Perfeito. Salvei minha apresentação. Preciso, então, demonstrar. Não preciso usar um PowerPoint. Se eu fosse usar um PowerPoint, o que eu teria que fazer? Estamos numa call, assim como nessa nossa da live. Preciso compartilhar minha tela e ficar demonstrando etapa a etapa, certo? Às vezes, a informação ficou muito pequena. Nossa, não consigo enxergar qual o texto que está ali. O nosso Storyboards permite que nós façamos, então, a apresentação através de link, tá? Então, estruturamos a nossa apresentação, ok? Temos atalhos de informação aqui para o usuário que vai ser o diretor da apresentação, ok? E, a partir desse momento, eu consigo ir fazendo minha apresentação dessa maneira através do link. Ao enviar este link para o usuário, ele consegue acompanhar a minha visualização conforme eu estou dirigindo ela, e o mais interessante, ele consegue interagir com a visualização dos dados, ok? Então, aquele problema de, tipo, nossa, eu não consigo ler direito as informações ou algo do tipo, ele mesmo consegue passar o mouse e verificar quais os dados corretos, quais estão associados exatamente. Isso facilita bastante na questão da interação, né? Do que realmente ter que ficar, às vezes uma conexão pode estar um pouco mais instável ou algo do tipo, ok? Então, esse aqui é o... Pode falar, Thiago. Só para tirar dúvida, né? Entraram dados novos lá na minha coleção, né? Rodei o robô e entrou dado novo lá. Vai atualizar aqui, atualiza automático, como que funciona? Ele vai fazer a atualização automática. Como nós trabalhamos com a visualização para montar, né, em si a nossa apresentação, qualquer uma dessas visualizações que foram criadas no Result, dentro da minha interpretação ou da minha análise de dados, vai sofrer alteração com base nos novos dados. Então, faz de conta que eu tenho que passar esse relatório de apresentação aqui semanal, certo? E eu rodo meu processo todos os dias, toda sexta-feira eu tenho que reportar. Automaticamente, tendo todo o resultado diário, quando eu precisar ter o reporte, toda a minha apresentação, todos os meus dados vão estar totalmente atualizados com base nos novos dados. E aí, só para complementar, pessoal, o link ele pode ser compartilhado por pessoas que não têm acesso ao HighBond, né? Então, a gente tem ali um botãozinho de compartilhar, que o Felipe ele apresenta as opções de usuários dentro da ferramenta, através de um link, certo? Que nós podemos disponibilizar para os usuários terem acesso, sendo fora ou dentro da ferramenta, e também a opção de exportar para PDF, caso queira depois, né, disponibilizar no final da apresentação, para que os usuários tenham acesso ao relatório. Então, mesmo pelo link, ele continua atualizando, né? Ele continua seguindo essa atualização. Sim. Então, a gente gera o link, mas ele vai sempre se atualizando mesmo para quem não tem acesso ao HighBond, né? Então, é só ele acessar o link que vai estar atualizado. Eu não quero mais que aquela pessoa acesse esse link, porque eu sei lá, ela saiu da empresa ou não faz mais parte da equipe, mudou o ponto focal, a gente pode clicar ali do lado para ele poder atualizar o link, né? Que ele vai gerar um link novo, né? Atualizou, agora a gente pode disponibilizar esse link novo aí para as pessoas novas poderem acessar, tá? Exatamente. Certo, pessoal? Esse aqui, então, é a fase, né, da utilização do Storyboards, que, como todo demonstrado no nosso Launchpad inicialmente, né, é todo o grupo da área de automação
que vocês podem ver que ele é utilizado através da opção de Analytics, robôs, Results, Storyboards, o grupo completo de automação das ferramentas da Galvanize. Certo, pessoal? Bom. Só para tirar uma dúvida, se eu quiser tirar uma questão ali do meio, né? Então eu quero excluir uma questão que não vai mais ser necessária. Como que eu faço para tirar essa questão ali? Né? Então, dá para eu tirar de tudo? Eu só tiro do questionário? Como que a gente pode fazer isso? Então, utilizando a questão, como nós temos a opção do questionário em si, ao atribuirmos então a edição em cima do questionário, ele vai apresentar para nós as informações aqui, ok? E a partir do momento que nós efetuarmos a alteração do questionário, vamos ver aqui, detalhamento dele, certo? Temos a opção dos campos aqui. Eu posso, então, remover a opção, certo? Do preenchimento daquela questão em específico, tá? Porém, a partir do momento também, se eu não me engano, na configuração da tabela, porque, por um exemplo, quando nós temos a opção de resultados já preenchida na nossa coleção, ele atribui, né, no final dos dados, os 2 campos, 3, 4, referente a cada questão que nós criamos. Só que, como por exemplo, não quero mais fazer a pergunta de anexo de arquivo de suporte, não quero mais, só quero que me comprove e descreva o problema para mim. Automaticamente, a tabela vai manter aquela terceira do anexo, certo? Mas no momento da criação da análise de dados, nós podemos, então, gerar uma atualização dela para que ela sempre volte para a estrutura original dos campos e só mantenha os novos campos do questionário criado, ok? Então, você não teria esse problema de preciso fazer uma alteração no meu questionário, porém a estrutura da minha tabela já está com os campos antigos. Precisa atualizar ela, o que preciso fazer? Excluir tudo, montar tudo de novo? Não. A própria organização da análise da tabela aqui permite que você faça isso. Que aí você tiraria o campo, né, da visualização ali, ou algo do gênero, né? Isso. Até mesmo demonstrar aqui, ó. Vou montar aqui na avaliação. Além de nós termos as visualizações, aplicação de filtros, como vocês podem ver aqui, temos essa pequena janelinha aqui da utilização da exibição da tabela, tá? Onde podemos ver todos os campos e sua estrutura, sendo hashtag numérico, sendo como texto, tá? Eu posso simplesmente vir e desabilitar todos os campos. A minha visualização não vai ter mais informação nenhuma, tá? Porém, eu quero apenas retirar alguns, como, por exemplo, meu campo de prioridade, status, publicado, nome do editor, são padrões da ferramenta, ok? O prioridade, status, como nós tínhamos dito anteriormente, né? Nós podemos categorizar cada linha para facilitar a preocupação em certos dados, ok? Mas como, por exemplo, o nome do editor e o publicado não é relevante para mim. Vou desabilitar os dois e vou aplicar. Automaticamente, minha visualização foi atualizada em cima dos meus dados. E atualizando a minha tabela, todos os meus outros gráficos também sofrem essa alteração na utilização dos campos. Legal. E ainda nessa questão, no quesito de questionário, né? A gente viu ali que tem uma questão de sim e não que você tinha criado, né? Sobre um teste, né? Eu tenho como atribuir algum tipo de ramificação a isso? Então, eu respondi sim. Eu quero que a pessoa, então, inclua um anexo ou uma justificativa ali para ele. Eu coloquei não. Aí eu quero que a pessoa fale alguma coisa sobre isso também, né? Então, tem como a gente ramificar essas questões? Thiago, isso é uma boa pergunta. Não me lembro já de ter trabalhado alguma coisa do tipo, mas acredito que se realmente seja possível, eu vou até tentar fazer com vocês agora aqui. Então, vamos lá essa possibilidade. Beleza. E querendo ou não, é uma informação muito boa, já que podemos fazer o quê? Nossa, se o meu problema válido deu sim, por que eu teria que solicitar, então, o preenchimento do meu parágrafo? Tá? Então, vamos lá. Vou editar ele. Temos as instruções, temos o tipo de escolha única, ok? Aí, ó, como que a gente vai fazer, ó? Não preciso... Tá vendo sim? Tá vendo ali no finalzinho do sim, na direita? É só a gente ramificar aí. Então, as questões que eu já tenho criadas, eu posso ramificar até uma vez, tá? Então, eu tive ali essa minha questão de escolha única, né? Eu vou escolher o sim ou não. E aí, eu fiz a opção de sim. E aí, eu posso colocar uma outra questão que eu já tinha criado anteriormente, né? Para ele poder estar linkado a isso, né? Então, eu posso ramificar até uma vez, né? Até uma vez essa minha questão.
e eu posso atribuir várias questões a isso. Então, ele pode aparecer todo um novo questionário aí dentro, né? Se a pessoa colocar o sim aqui. Então, por exemplo, cria mais uma questão aí para a gente de anexo, por favor. Perfeito, vou salvar. Para a pessoa incluir o anexo se ela precisar justificar, por exemplo, né? Anexo. Então, Perfeito. com anexo, pode colocar no suporte, anexo. dado de anexo, salvar. Isso. Mais uma de e-mail, por exemplo, né? Coloque o informe e-mail do responsável, algo do gênero, né? Isso. Ok. Boa. Salvar também, deixando como obrigatório. E aí eu quero atribuir tudo isso ao sim. Então, eu vou lá na minha primeira questão, vou ali na ramificação do sim, ó, clico lá de novo, e aí ele vai abrindo. Então, é como se eu pudesse criar todo um novo questionário a partir dessas subquestões, né? Mas é só lembrar que eu consigo ramificar até uma vez isso, né? Então, a gente não consegue entrar mais no detalhe. Então, por exemplo, se eu tiver uma múltipla escolha ali depois, ou uma escolha única depois, quando aparece o sim, eu não consigo ramificar mais uma vez, né? Não consigo ter mais um nível para aparecer mais coisas, tá? Mas ter essa situação, quando ele clicar em sim aqui, ou quando ele clicar em não, aparece um outro questionário, aparecem outras questões. Sim. A gente pode fazer até um nível dentro dessa escala aí. Temos aqui, então, vamos visualizar, então, como ficou realmente, agora com esses ajustes que nós realizamos. Temos aqui, então, atribuir não, nada me aconteceu. Atribuir sim, me habilitou todas as outras questões. Certo, pessoal? Então, Thiago fez a pergunta, nos ajudou com a solução. Como o Leonardo Oliveira disse, quem sabe faz ao vivo. É isso aí. E temos, então, aqui uma maneira de trabalhar muito boa com o questionário. Sim, sim. Porque aí acaba ficando muito customizável, né? E muito mais completo do que a gente necessita. Então, só quando a pessoa tiver a solução aqui para mim, quando ela souber porque que esse problema é válido ou não, né? Então, não é, então me inclui um anexo. E aí eu vou criar outra questão lá sobre esse anexo, que só vai aparecer quando a pessoa colocar um não também, tá? Então, a gente pode ter essas várias opções dentro desse questionário, tá? Perfeito. Boa. Outra coisa que eu queria ver com você também é sobre aquela questão que a gente estava falando do customizar, né? Onde que a gente customiza? É difícil fazer isso? Como que faz? Certo. Retornando então para a nossa fase de organização, como nós tínhamos já descrito aquela fase da alteração do, como se diz, do corpo de e-mail, certo? Na organização, além do controle, né, da nossa estrutura, dentro das nossas licenças, informações de assinatura, temos então o processo de gerenciamento da agenda de contatos, importação em massa e remetentes do e-mail, certo? Para alterações como, por exemplo, como se diz, da fase lá de criação de status e prioridade, se eu não me engano... Vai ali no resultados. Isso. Ali em configurações. Boa. Isso mesmo. Temos então aqui, né, os status para todos que nós fomos criados aqui, assim como para a fase de status aberto, né, assim como a fase de status fechado. Temos então o controle do fluxo de trabalho, nós podemos gerenciar aqui os fluxos, onde tem também quantas coleções estão anexadas a ela. Questão das prioridades também. Usuários, nós podemos então dar estado de administrador e tudo mais. E temos aqui os grupos do fluxo. Tá? Então, todos aqui nós podemos efetuar os filtros para consulta rápida, criação, né? Em todas as 5 fases aqui da configuração do nosso resultado. Ok? Mais algum detalhe aqui, Thiago? Nós podemos ver a questão aqui dos ajustes, né? Para dentro da ferramenta do resultado. Acho que por enquanto é isso, gente. Se vocês tiverem dúvidas, podem mandar via áudio, fiquem à vontade, tá? Que acho que era isso que a gente tinha para mostrar mesmo. Pessoal, bom dia. Bom dia. Bom dia. Nós estamos iniciando uma empreitada aqui na empresa, e por isso até a minha participação aqui hoje, mas eu não consegui pegar as 2 primeiras apresentações que vocês fizeram. Eu gostaria de saber se é possível, se elas estão gravadas, se de alguma forma a gente assistir aí as primeiras, para a gente
alinhar aqui o conhecimento, né? Claro. Leonardo, no caso, elas estão disponíveis lá no YouTube da Galvanize Brasil, tá? Se você procurar Galvanize Brasil no YouTube, você vai encontrar todas as lives que a gente fez até agora, né? Então, tem essas 2 primeiras lives desses 4 encontros que a gente está fazendo agora, tá? A Amanda até disponibilizou ali no chat para a gente o link, e essa daqui também vai estar lá, tá? Então, precisando, pode acessar, pode revisar lá sempre que vocês quiserem. Beleza, obrigado. Nada. Bom, pessoal, vocês têm mais alguma dúvida? Querem ver algum outro ponto? Revisar alguma coisa? Então, Felipe, você quer colocar mais alguma questão aqui para gente? Dentro de tantos questionários? Dentro da utilização do Results, eu acredito que seja isso realmente. Então, dentro dessas 3 lives, nós fechamos a área inteira de automação da nossa ferramenta, tá? Desde o processo de utilização de manipulação e controle dos dados, né? Associação das informações, preparação dos dados, para a nossa visualização dos Results, utilização dos schedules do nosso robôs, tanto em versão nuvem quanto em versão local, tá? A utilização de questionários, preenchimentos através dos nossos Results e parte final, que seria então a apresentação do relatório utilizando nossos storyboards. Tá? Espero que todos vocês tenham gostado desse material, porque a próxima live então agora vai ser só para discussão de dúvidas. Nós vamos meio que juntar um grupo de especialistas nossos para ficar tirando dúvida de vocês. A Amanda está fazendo, então, nós em geral estamos adquirindo, né? Fazendo uma leitura de todas as dúvidas, tanto no YouTube quanto no suporte. Então, novas dúvidas daqui, se vocês quiserem trazer também casos de dúvidas, casos para que nós possamos meio que discutir uma possível simulação, né? Como me faltou aqui quem compartilhou, né, a necessidade, acho que foi o Leonardo também, falou, na nossa empresa nós trabalhamos com essa utilização, desculpa, acho que foi o Sérgio, nós trabalhamos dessa maneira, certo? Seria possível, então, alterar o corpo do e-mail e tudo? Então, esses detalhes nós podemos, então, na próxima live, tentar estruturar melhor essa visualização para vocês das dúvidas, ok? Então, lembrem-se de comentar bastante no YouTube, mandar no nosso e-mail. Temos o nosso LinkedIn também, que a Amanda já disponibilizou aqui no chat para vocês, ok? Então, estamos no aguardo para que na semana que vem tenhamos um bom tempo de live para discutir muitos assuntos sobre as dúvidas. Isso aí. Então, gente, estou aqui mostrando para vocês, tá? Estou compartilhando aqui na tela com vocês. Lá o Galvanize Brasil, tá? O nosso site lá no YouTube para vocês poderem ver. Qualquer dúvida, podem encaminhar no suporte, tanto referente às lives, né? Quanto referentes ao dia a dia, aí, para a gente poder trabalhar junto com vocês, tá? Opa, Tiagão. Precisando... Opa, pode falar. Tá na tela do PPT, tá? Não tá na apresentação. Tá na tela do PPT? Deixa eu parar o compartilhamento aqui, então. Pronto. Foi. Apareceu aí? Apareceu. Legal. Então, aqui só para a gente poder falar um pouquinho, né? Da parte Galvanize Brasil. Então, é isso que vocês vão encontrar por lá, as playlists, né? E os vídeos para poder disponibilizar, que a gente está disponibilizando para vocês. O e-mail do suporte para vocês poderem entrar em contato, para poder tirar dúvidas, tá? O contato aí, tanto do Felipe quanto do Léo, para caso vocês tenham a necessidade aí. E aí, na próxima live, a gente se encontra para poder trabalhar sobre essas dúvidas, sobre esses temas aí dentro do RaiBond, a estrutura do RaiBond, caso vocês tenham mais dúvidas para a gente poder tirar aí. Tá bom? E os contatos, o Thiago está sendo bem bonzinho, né? Que agora eu percebi que eu errei a apresentação e não coloquei o contato dele, né? Então ele bem bonzinho falou rápido ali com o meu contato. Esse é um detalhe, né, Léo? Então, mesmo errando, às vezes a gente acerta. Mas olha, eu quero dar parabéns aí, viu, Thiago e Felipe, novamente, né? Foi muito interessante conhecer o Results. Aprender um pouco mais, se familiarizar com o ambiente, com a linguagem, com os caminhos, né, e as técnicas, até para poder ir aquecendo, né, nos aquecendo aqui para participar de o curso mais intenso, né, mais denso, e conseguir, de alguma maneira, acompanhar o curso, né, para a utilização do software e tudo mais. Eu acho que a iniciativa vem sendo muito rica. Hoje foi
foi muito interessante também, gostei bastante, e, enfim, o pessoal também que está acompanhando aqui, pelo menos os alunos também gostaram, e vamos avançar, né? Um dia de cada vez, uma sexta de cada vez, para a gente poder se familiarizar cada vez mais. Mas parabéns, foi muito bacana. Pela didática também, pelos questionamentos, acho que as iniciativas de tentar trazer esse universo, né, que aparentemente é complexo, hoje já não é tão mais complexo. Hoje já a gente consegue, pelo menos, ter mais noção de todas dessas evoluções e construções aí. Parabéns. Obrigado, Léo. Obrigado aí, Thiago e Felipe, hein? Acho que o Thiago já falou, o Thiago e o Felipe já agradeceram a participação de todos, mas eu entrei agora só para agradecer ao Felipe e ao Thiago aí pelo apoio nas lives, na participação, e reforçar o pedido do Thiago ali no começo, né? A nossa próxima live, ou a quarta dessa série, é um bate-papo sobre dúvidas, então é muito importante vocês enviarem suas dúvidas, tá? Então enviem, usem nossos canais, tá? Usa ali o e-mail do suporte, o e-mail do Felipe, pode usar o meu, tá? Coloquem comentários lá no YouTube, enviem suas dúvidas. A ideia é ter na próxima live um bate-papo mesmo, tá? Em cima das dúvidas geradas aí e recebidas. Então é muito importante que vocês enviem as dúvidas, não fiquem com a dúvida parada na cabeça de vocês, tá? Joguem aí pro Felipe, que o Felipe vai responder, igual eu faço, só vou jogando coisa para ele. Exatamente. Mas é isso, gente. Eu queria agradecer aí mais uma vez a presença de todos, tá? Nessa série de lives aí que vocês têm acompanhado. E como a gente comentou com o Leonardo, né? Fica sempre com o Leonardo Oliveira. Os vídeos estão lá disponíveis para vocês poderem reassistir, né? Caso queiram revisar algum ponto, tá? E ficou com dúvida, manda para a gente, tá? Principalmente que a gente vai ter na próxima semana a live lá. Aí o Felipe vai tirar todas as dúvidas de vocês. Então, Felipe, contigo. Sobrando para mim. Não, mas com certeza. Vamos estar nos preparando realmente, vamos ver com outros pessoas consultórios para a gente fazer realmente um brainstorm na próxima live, discutindo experiências também de utilizações. Querendo ou não, nossa ferramenta ela tem um grande, vasto potencial para auxiliar em muitos pontos, né, para os nossos clientes, só que às vezes o cliente está acostumado a trabalhar de uma maneira que a nossa ferramenta não consegue se adequar 100% e eles não conseguem, digamos, mudar essa estrutura. Então, a gente sempre busca uma solução para facilitar cada vez mais. Então, por isso, às vezes, não tem dúvida. Traz uma experiência, né, de caso de vocês, perguntando como a ferramenta de vocês conseguiram nos ajudar nesse ponto. Entendeu? A gente vai lá e consegue estar, né, nesse bate-papo, estar interagindo e chegando a uma solução. Muito bom. Bom, então, por hoje é só, gente. Ficamos por aqui. Muito obrigado aí pela participação de todos mais uma vez. Obrigadão. Obrigada, pessoal. Tchau, Bom final de semana a todos. Aí, Léo. Vamos lá. Então, se quiser fechar o compartilhamento aí para tirar uma fotinha oficial, fecha aí. Daí tá com o Thiago, é só ele parar ali. É. Opa, parei. Aí, vamos lá. Mais um passo, hein? Aprendendo. Até o Zanini apareceu agora com frio ali. Bacana. Isso aí, galera. Vamos em frente. Obrigadão, pessoal. Vamos marcar na comissão de compliance, viu, Léo? Já vou provocar aqui o Felipe, Thiago e você para botar esse robô para funcionar lá na comissão de compliance. Fazer o robôzinho. É só marcar a data. Para todo mundo. Né? Vamos programar agora em julho, tá certo? Perfeito. Até falar em julho, tá? Até nós iríamos anunciar na próxima. Em julho nós vamos dar ali aquela paradinha de férias em nossas lives, julho e dezembro, como aconteceu também no ano passado, tá? Então a próxima live é a última do semestre, tá? A live 40. Chegamos ao 40 aí, né? Parabéns, hein, Léo? Então, é a última aí do semestre. Vamos fechar o assunto do fluxo completo e voltamos aí em agosto, na primeira semaninha de agosto ali com nossas lives. Mas nada impede que participamos ali em junho e julho, ali na comissão. Não estaremos aqui no café também. Vamos ter uma semana em junho e uma semana em julho. Agora, vai ser legal também. Podemos não estar no Café Galvanize, mas estaremos no jantar da comissão. Férias, né? Ainda não dá para tirar um mês de férias, mas um dia a gente chega lá, né, Léo? Isso.
um dia que for fazer, a gente fizer parte do time da Galvanize aí, a gente vai estar nesse. Obrigado, viu? Fantástico, Perfeito. Galera. Parabéns. Valeu, pessoal. Bom final de semana a todos. Valeu, pessoal. Bom final de semana. Obrigado a todos aí. Obrigado, Léo. Obrigado, pessoal. Um abraço. Tchau. Tchau, Ana. Tchau, Larissa. Tchau, tchau. Um abraço. Tchau. Mona, dá um abraço, viu, Mona? Valeu.